você quer trabalhar na área de informática, eletrônica ou elétrica, é essencial você aprender a usar esse cara aqui, que é um multímetro digital. Seja para medir tensões, identificar curtos e outros tipos de medições. Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar a usar o multímetro digital da forma correta e evitar aí de queimar o seu equipamento ou principalmente a máquina ali que você está fazendo o teste. Meu nome é Everton, técnico em informática, seja bem-vindo a mais um vídeo. Então gente, é o seguinte, a gente basicamente tem dois tipos de multímetro. A gente tem o multímetro digital, como é esse aqui que você está vendo, ó, ele tem um visor obviamente digital. Esse aqui tem até uma backlight, ó, para você poder ver no escuro. E a gente tem os multímetros analógicos também, que são aqueles de ponteiro, tá? Qual que é a diferença entre eles? Normalmente o multímetro analógico ele é um pouquinho mais sensível, então você tem um pouquinho mais de precisão ali nos testes. Qualquer oscilaçãozinha ali na rede que você estiver medindo, você vai ver ele no ponteiro. Aqui ele já tem uma tolerância um pouquinho menor, tá bom? Mas funciona tranquilo para você que quer ser um técnico em informática, quer trabalhar com elétrica, de boa. Existem modelos de R$20, como aqueles amarelinhos, inclusive foi o primeiro multímetro que eu tive, aquele da Brasforte amarelinho, foi uns R$25. Esse daqui, que se eu não me engano é uns 60, tem multímetro até de R$2.500, R$3.000, tá bom? Mas assim, o básico funciona, beleza? Não precisa ficar aí querendo gastar muito caro com isso agora. Se você está aprendendo para poder mexer aí na sua casa, fazer algumas manutenções pequenas, ou trabalhar na área de informática, qualquer multímetro vai te servir muito bem, porque a gente não vai usar tanto, tá bom? Porque a gente vai usar bastante no dia a dia, mas para coisas simples mesmo. E o que é o multímetro, né? Ele é um aparelho multimedidor, então ele faz a função de medir a corrente elétrica, medir tensão, medir resistência, tá bom? Fazer teste de continuidade e algumas outras coisas. Mas basicamente é isso. Ou seja, ele tem a função de voltímetro, de amperímetro e de ohmímetro, né? Que ele mede os ohms, é a resistência daquela rede. Como que a gente faz para usar o nosso multímetro? Ele vai ter sempre um cabo preto e vermelho e a gente tem os buraquinhos aqui no multímetro, né, onde a gente vai conectar essas pontas de prova. O preto você vai colocar sempre na porta COM, normalmente é a porta do meio. E o vermelho, para o que a gente vai usar na maior parte das vezes, você pode conectar nesse VMA aqui, ó, tem um sinal de ômega aqui. Pronto, desse jeito. Funcionando certinho. Aqui no multímetro, né, a gente tem um botão aqui de backlight, no caso desse. A gente tem um outro aqui que é para ele travar o valor que a gente está vendo aqui. E a gente tem também a chave seletora, que é essa chave do meio aqui, parece uma chave de máquina de lavar, né? E aqui a gente tem algumas opções, tá bom? É muito importante você sempre verificar para selecionar a opção correta. Se você selecionar errado, por exemplo, selecionar aqui a corrente contínua, né? Pegar esse daqui e meter lá na tomada. Vai queimar o seu multímetro, tá bom? Então você tem que sempre tomar cuidado aqui, ficar atento ao que você está fazendo. Nos setores aqui dessa chave seletora, né, do multímetro, a gente tem aqui, ó, esse V com um tiozinho do lado é a corrente alternada. Basicamente a corrente alternada é tudo que vem da rua, tá bom? Então a energia que vem do poste da sua casa é a corrente alternada, tá bom? Eu explico mais sobre isso no método Viver de Informática, tem uma aula só sobre essas questões de elétrica, mas basicamente você tem que saber isso. Vem da tomada, é corrente alternada. Então aqui você pode ver, ó, que onde está amarelo aqui, você tem uma seleção de 600 volts, no caso, esse aqui é indicado em volts, e 200 volts. Se eu vou testar uma tomada 110, eu posso usar esse 200? Posso, né? Porque não vai queimar o meu multímetro. Afinal, a rede ali é 110. Só que se eu for testar uma tomada que é 220, então pode ser que queime o multímetro. Então o ideal é você fazer o quê? Sempre usar esse de 600 aqui primeiro, para você ter certeza, né? Porque se você está testando uma tomada, por exemplo, você não sabe ainda se ela é 110 ou 220. Você quer ter certeza, para isso que a gente tem o multímetro. Como a corrente alternada, ela não tem, vamos dizer assim, um positivo e um negativo, ela tem uma fase e um neutro, né? Então essa corrente ela é alternada porque ela se alterna. Então você pode conectar lá na sua tomada em ambas as posições. Você pode conectar o preto em cima e o vermelho embaixo, ou o vermelho em cima e o preto embaixo. Tanto faz inverter, tá bom? Se for tomada. Isso é corrente alternada. Já vou mostrar para vocês agora na prática. Agora vocês podem ver que do outro lado aqui a gente tem um Vzinho com um tracinho e 3 pontinhos embaixo, tá bom? Essa é a corrente contínua. O que é a corrente contínua? Geralmente ela é gerada por baterias ou fontes. Então se você tem uma fonte de alimentação de notebook, deixa eu ver se tem aqui fácil para você. Ó, tem uma fonte de notebook aqui. Ela vai receber uma corrente alternada, que é aquele cabo que vai na tomada, e ela vai transformar em uma corrente contínua, tá bom? Que é a que vai para o seu notebook. Esse aqui, ele tem positivo e tem negativo, então é importante você selecionar correto aqui. A corrente contínua, ela tem positivo e negativo, tá bom? Ela tem polo. Diferente da alternada, que ela tem uma fase neutro e elas se alternam, a corrente contínua, como o nome diz, ela é contínua, então ela vai sempre mandar os elétrons de forma linear. Então você tem que se atentar a isso daí, tá bom? Mas a questão do multímetro, se você for testar e você
colocar o positivo e o negativo, e sem querer você inverter desse jeito aqui, ó, não vai queimar o seu multímetro, tá bom? Ele só vai mostrar para você um valor negativo aqui. Então você pode usar isso também a seu favor. Se você estiver testando e ficar um valor negativo ao invés do positivo, você já sabe que é ao contrário. Que na verdade esse daqui, ele é o positivo e esse é o negativo, tá bom? Aqui você pode ver que a gente tem desde 2 volts aqui até 20 e 200, tá bom? Normalmente a gente vai ver aqui em fontes de notebook, baterias, de 12 a 24 volts no máximo, tá bom? Então é importante você se atentar a isso. Se você vai testar uma fonte que está escrito ali que é 19 volts, você pode selecionar o 20. Se for 24, você vai precisar selecionar 200, beleza? Então agora vamos ao exemplo aqui. Vou testar uma fonte de notebook, ó. Ah, não sei se essa fonte aqui está funcionando. Primeiro você pega ela, vira aqui, né? Para você ler o que está escrito nela. Ó, você pode observar que aqui a gente tem o que, ó? Input de 100 a 240 volts, tá? Então significa que a minha tomada aqui, ela pode ser 110 ou 220 volts. Não vai fazer diferença, não vai queimar. Ou seja, ela é uma fonte bivolt, beleza? De 100 a 240 volts. Aqui em output, que é a saída, você pode ver que ele está gerando aqui, ó, 19,5 V. Ó o tracinho aqui, ó, tracinho e 3 pontinhos. Igual a gente tem no multímetro aqui, ó, um tracinho e 3 pontinhos. Então a gente sabe que essa fonte, ela gera uma corrente contínua na saída dela, que é essa ponta aqui que vai no notebook, beleza? Com esses dados em mãos, pego o meu multímetro, eu posso ver aqui que eu tenho 2, 20 e 200. Como é 19,5, eu posso colocar 20 aqui, tá bom? Não tem problema. E agora eu vou fazer o quê? Para testar a fonte de notebook, normalmente essa parte de fora metálica, ela vai no negativo. Então você vai encostar ele aqui, ó, no negativo. E a parte de dentro é o positivo, beleza? 99% dos casos são assim. Então você vem aqui, ó, encosta o pretinho aqui e com o vermelho eu coloco lá dentro no pininho, ó. Olha lá, 19 volts e 45. Praticamente 19 volts e meio. Então eu sei que essa fonte ela tá funcionando. Fechou? Pelo menos na questão de tensão, tá bom? A gente já tem a amperagem, que é outra coisa, isso aí vai ficar para outro vídeo. Mas para um teste primário, isso aí tá certo. Então vamos fazer um teste agora. Eu tô com um cabo de notebook aqui, tá? Aquele que a gente encaixa na fonte. E vocês podem ver que aqui embaixo ele tá conectado lá na tomada, direto na tomada. Fechou? Então a gente vai fazer um teste nele agora. Aqui no meu multímetro, vamos supor que eu não sei se essa tomada é de 110 ou 220 ainda, e eu quero ter certeza. Então eu posso colocar aqui, ó, 600 no marcador de corrente alternada, tá vendo ali, ó, Vzinho com um tiozinho. Vou pegar essa ponta aqui e, como eu expliquei, né, corrente alternada não faz diferença se você colocar de assim ou de assim, é a mesma coisa. Então eu vou simplesmente encaixar o preto aqui e o vermelho do outro. Cuidado para não encostar um no outro, tá? Senão você pode dar um curto aí. Ó, vem aqui. Encaixou aqui. Olha lá, ó, 120 volts. Se você quiser, agora que você sabe que é 110, você pode até baixar esse daqui, ó, para 200, para você ter um pouquinho mais de precisão. Então vamos repetir o teste aqui, ó. Olha lá, 119, 120,5. Tá vendo que a gente consegue ver uma variação maior, né? Então, é isso. Basicamente agora, se você fizer isso daqui, você vai saber testar uma tomada tranquilo. Uma outra posição importante que a gente tem aqui no multímetro é esse sinal de diodo aqui embaixo, ó. O que é um diodo, né? Vocês imaginem uma ponte. Ele é esse daqui, ó. Simplesmente isso, ele tem uma continuidade. Isso aqui vocês podem ver pelo nome de teste de diodo ou teste de continuidade. Então você pode vir com o seletor aqui para baixo, ó. E o que está acontecendo aqui? Esse multímetro ele tem uma bateria, como eu mostrei para vocês. Essa bateria ela está enviando uma energia daqui e ela está esperando receber desse outro lado. Então, quando eu encosto uma ponta na outra, ele vai dizer se teve resistência ou não. Ó, deu baixa resistência, tá vendo? Então, significa que a energia que sai aqui do vermelho está encontrando o preto direto, sem interrupções. Ele praticamente não tem resistência, certo? Serve para você medir vários componentes eletrônicos, tá bom? Teste de diodo aqui, continuidade. Mas também, uma função que vocês vão ver muito é para identificar curtos. Então, por exemplo, ó, quando eu encosto uma ponta na outra, eu sei que está havendo um curto. Está dando continuidade, correto? Vamos supor aqui que eu tenho um cabo, ó, um cabo de fonte de notebook, tá encostando, um cabo de fonte de notebook aqui, e eu quero descobrir se esse cabo está em curto. Às vezes vamos supor que ele rompeu aqui dentro e uma fase está encostando na outra. Se eu plugar isso daqui na tomada, vai dar um pipoco aí, né? Então como é que eu faço para descobrir? Eu vou pegar uma ponta, aqui com teste de continuidade, eu vou pegar uma ponta, ó, colocar em um pino aqui,
E a outra eu vou testar, ó. Ó, deu continuidade. A princípio, significa que essa ponta daqui é essa ponta daqui. Fechou? Então, ó. Vocês concordam comigo que se essa ponta é essa aqui, ela não pode dar continuidade com essa. Correto? Porque essa aqui é uma e essa daqui é essa outra aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir com o multímetro aqui, ó. Não deu nada. Correto? Então, eu posso, por exemplo, trocar isso daqui, ó, pra cá. E agora eu vou testar na outra. Pronto, deu continuidade e na outra não. Isso serve também para você saber se o cabo está funcionando, ó. Se, por exemplo, eu vou fazer esse teste aqui e o barulhinho do multímetro fica mais ou menos assim, ó. Pode ser que esse cabo esteja com mau contato. Perfeito? Outro teste bacana também, gente, que vocês podem fazer com continuidade é descobrir se uma placa-mãe ela tá, a princípio, claro, isso daqui não é uma análise profunda, mas dá para você ter uma ideia se a placa-mãe está em curto ou não. Aqui na nossa placa-mãe você pode ver que a gente tem um conector de power aqui, ó. A fonte vem aqui para alimentar o nosso processador. É aquele conector, o famoso ATX 12 volts. Eu sei, né, a gente sabe, que os de cima, os pininhos de cima aqui, eles são 12 volts. Né? A fonte manda 12 volts para esses pininhos de cima e a fonte manda 0 volts para esses de baixo, que são negativo no caso. O de cima é um caminho, que é o 12 volts, e o de baixo é outro caminho, que é o negativo. Se um estiver encontrando o outro, seja por qualquer for motivo, significa que eu tenho um curto na minha placa, né? Um não é para encontrar o outro, eles têm que cada um seguir na sua. Então é isso que eu vou testar. Eu vou pegar a ponta de prova vermelha, eu vou colocar no pino de cima, no buraquinho aqui de cima, e a ponta preta eu vou colocar no de baixo. Ó, você pode ver que ele tem uma resistência ali, mas ele não tá dando continuidade. Vou fazer o mesmo para todos os pininhos aqui, ó. Ó, não tá apitando, tá vendo? Então eu já sei que a princípio essa placa-mãe aqui, ela não tá em curto, tá bom? É um teste bem primário, tá? Essa placa aqui é de sucata, ela queimou por outros motivos. Então se você encostar aqui a ponta de prova vermelha em cima e a preta embaixo, e ele fizer esse som aqui, ó, significa que a gente tem um curto na nossa placa-mãe. É outra forma aí de você usar o teste de continuidade. Espero que vocês tenham entendido aí, não tenha ficado muito confuso. Se vocês tiverem dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou ajudando vocês, tá bom? Tentei resumir de uma forma mais rápida aqui para poder ensinar vocês. É isso que vocês vão usar, assim, na maioria dos casos aí que você passar pelo seu dia a dia, tá bom? Em serviços mais simples. Não vou aprofundar na questão de resistência, na questão de teste de diodo, de capacitor, porque isso daí já é um pouquinho mais avançado, tá bom? Se vocês quiserem, eu trago um outro vídeo ensinando sobre isso. Eu também não sou um mestre em eletrônica, tá bom? Não trabalho muito com isso, mas eu posso trazer alguma coisa pra vocês. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se eu te ajudei de alguma forma, se você quer receber mais dicas, mais conteúdos como esse, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? E deixa um joinha para que esse vídeo chegue para mais pessoas, tá bom? Então, tamo junto, abraço, é nóis!